Boa tarde a todos. Meu nome é Thiago Oliveira, mediador deste painel de número 50, cujo tema é Métodos Autocompositivos, Diálogos para a Superação da Cultura do Litígio, a palavra vai ser pela primeira palestrante, doutora Mônica Matos, advogada, atuante na área de mediação e conciliação, na área civil e empresarial há mais de 15 anos, com capacitação em práticas colaborativas, mediadora judicial e extrajudicial, professora universitária de cursos de capacitação, palestrante, atuante na Comissão de Práticas Colaborativas e Extrajudiciais da Subseção AB, Feira de Santana, especialista em gestão de conflitos e mediação. Com a palavra, doutora Mônica. Boa tarde a todos e a todas que estão conosco aqui nesta tarde, neste painel. Inicialmente, eu queria externar para vocês a minha alegria pelo convite que me foi dirigido pela presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutora Sara Borges. Não posso deixar também de agradecer a doutor Hermes Hilarião, que já é um membro vitalício da Comissão da Jovem Advocacia, a nossa liderança aqui da OAB Bahia, doutor Fabrício de Castro e a doutora Ana Patrícia. Tê-los à frente da nossa classe tem sido um motivo de muita alegria. Tamanho é o empenho de vocês em favorecer, em capacitar, em auxiliar a nossa atuação. Bem, poderia ficar aqui falando, agradecendo a todos que estão aqui, mas o nosso tempo é curto e a gente precisa disseminar os métodos autocompositivos. Estou me sentindo muito feliz, muito à vontade, porque esse painel está recheado de parceiras, de amigas, de colegas que são advogadas, mediadoras e referência para mim na minha caminhada. Então, para mim é um motivo de muito orgulho estar com vocês todas aqui. E o meu desafio é justamente iniciar o nosso painel, né? E a escolha da minha fala, ela reflete justamente sobre o aspecto prático da advocacia nos métodos autocompositivos, né? O advogar na mediação e na conciliação. Eu quis falar sobre isso para que vocês possam ter uma visão prática dessa atuação, tanto na posição de mediador, quanto na posição de advogado. E eu sei também que a maioria de vocês já ouviram falar sobre os métodos autocompositivos e conhecem a respeito do procedimento, tanto da mediação quanto da conciliação, né? Se vocês forem olhar o artigo 165 do CPC, lá tem claro, dizendo a distinção de cada instituto, para que serve, qual tipo de conflito ele pode ou não ser utilizado. Então, basta uma leitura literal que vocês vão compreender o conceito e a finalidade desses institutos. Para que nós possamos falar sobre o advogar na mediação e na conciliação, a gente precisa entender que o sucesso dos métodos autocompositivos, ele não é responsabilidade de um único profissional. Não é responsabilidade do mediador, do conciliador, do advogado, não. O sucesso da utilização desse método, ele é conjunto, é a junção de competências, é a junção de papéis dentro do processo, do procedimento de mediação. E é por isso que a gente vai começar a falar sobre o papel de cada um desses personagens dentro do procedimento da mediação. Nós precisamos entender que a mediação funciona como uma grande orquestra. A gente costuma sempre falar isso. As meninas estão aqui comigo, eu tenho certeza que elas vão lembrar disso. A gente pensa assim, né? Numa orquestra, os músicos precisam estar com seus instrumentos afinados para que haja harmonia e a gente sinta prazer na música. O mesmo acontece no ambiente da mediação. Cada um precisa estar com seu instrumento afinado, precisa estar realmente atuando de forma correta, buscando o consenso, para que realmente haja o diálogo fluido e que os interesses reais realmente venham ser atendidos. E aí vocês podem perguntar, qual é o papel do mediador neste processo? O mediador, ele é a ponte. O mediador é o profissional capacitado
detentor de competências que tem a função de facilitar o diálogo entre aquelas pessoas que estão vivendo aquele conflito. É o mediador que vai favorecer e realçar as falas no sentido de se alcançar os reais interesses ali postos naquela sessão de mediação. O mediador, ele é um profissional imparcial, que ele está ali como ponte, como instrumento. Ele não está ali para gerar opções, ele não está ali para fazer nenhum tipo de proposta, ele é um instrumento para que as partes que estão com o diálogo interrompido possam se escutar, possam se ouvir e validar cada um o querer um do outro e assim chegar a um consenso. E as partes? Qual é a função das partes dentro de um procedimento de mediação? Das partes, nós esperamos uma transparência e esperamos a real vontade de estar ali naquela mediação, vivenciando aquele procedimento. Nós não podemos esquecer que o princípio base de todos os métodos autocompositivos é justamente o princípio da autonomia de vontade das partes. Estamos falando de métodos autocompositivos, aonde o que prepondera é a relação dialógica, é o diálogo entre as partes. Então, se as partes não têm essa intenção, esse querer claro de estarem ali conversando, a mediação não é o meio adequado a ser utilizado para resolver aquele conflito, ok? E nós também não podemos esquecer de mencionar o que é dialogar, né? O que é dialogar? Dialogar é a arte da comunicação. E comunicar não é apenas falar. Comunicar é falar, mas também escutar. É oferecer para o outro uma escuta ativa, atenta. Então, as partes, nós esperamos que elas estejam envolvidas na mediação com o propósito genuíno de dialogar, de ouvir, de falar de forma assertiva, objetiva e com equilíbrio emocional. E aí passamos para nós, advogados, né? Qual é o papel do advogado na mediação? Eu costumo dizer que o advogado é a peça-chave. Não tem como nós falarmos em autonomia de vontade, em liberdade decisória, sem falarmos de uma decisão informada, sem falarmos na certeza de que o que está sendo decidido efetivamente poderá ser cumprido de acordo com os regramentos vigentes no nosso país. Então, o papel do advogado, ele é fundamental. Desde o momento em que ele escolhe, juntamente com o seu cliente, a mediação como instrumento de resolução daquele conflito, até o final, até a finalização daquele resultado, seja através de um acordo escrito ou não. Então, percebam que o atuar do advogado, ele é suporte de todo o procedimento. Não é à toa que vigora, dentre os princípios da mediação, o princípio da decisão informada, que consiste justamente na atuação de um profissional que venha a dar todo o suporte jurídico às partes que estão ali envolvidas naquele conflito. Se vocês quiserem adentrar mais nos princípios, vocês vão no artigo 166 do CPC, no artigo 2º também da Lei 3.140 de mediação, que vocês vão ver lá todos os princípios elencados. E eu toco nesse assunto porque também é a atuação do advogado que garante efetivamente que esses princípios venham a realmente acontecer durante o procedimento. A informalidade, a autonomia de vontade, a confidencialidade. É o advogado que garante a lisura de todo o procedimento. É ele que garante que o atuar daquele mediador está sendo uma atuação imparcial. Eu fico muito triste, e as colegas também aqui, que são mediadoras também, quando eu percebo que numa sessão de mediação, o advogado e o mediador não conseguem construir um rapport, não conseguem construir uma sintonia, não se percebem como parceiros. Isso, mediador e advogado, naquele ambiente de mediação, estão em parceria. São os únicos técnicos naquele momento ali.
Eles estão ali, cada um exercendo o seu papel, mas com um foco único, que é buscar um resultado consensual que venha gerar e trazer ganhos mútuos para todos que estão ali envolvidos. Então, o atuar do advogado, do mediador, é um atuar de parceria. Eu fico triste quando eu percebo advogados na sessão desrespeitando o mediador, querendo tomar a frente e a presidência da sessão. Ou então, não socorrendo, vamos dizer assim, entre aspas, o mediador, quando o cliente está fugindo do consenso ou perdendo foco. Não despertando no seu cliente um ambiente também de consenso. Fico também triste quando eu percebo mediadores que não acolhem e não valorizam a atuação do advogado dentro da sessão de mediação. O protagonismo é das partes, claro, mas esse protagonismo ele só é sustentado porque existe um suporte técnico jurídico dando respaldo para aquela autonomia e para aquela liberdade decisória. Eu poderia ficar aqui falando com vocês vários exemplos, tanto na posição de mediadora, tanto na posição de advogado, de como nós encontramos entraves ainda no ambiente de mediação, nesse ambiente consensual. Eu ainda tenho quanto tempo, Tiago? Mais ou menos. Pronto. Então, eu queria trazer para vocês realmente quais são os desafios da nossa advocacia dentro da mediação, não é? Eu comecei falando com vocês uma analogia sobre orquestra. Quando é que eu percebo, quanto advogada, que aquela mediação está surtindo efeito? Como é que eu percebo isso? Quando a minha presença e quando a presença do mediador já não é mais tão importante. E aí eu consigo perceber que as partes estão dialogando de forma fluida, que o resultado já está acontecendo sem que haja muita intervenção do mediador, sem que haja um suporte maior do assessor jurídico, do advogado. Então, isso é muito importante. Então, você, jovem advogado, ou advogado que não conhece muito a mediação, quando o seu cliente estiver falando, se dirigindo a outra parte, esse é o objetivo da mediação. Nós queremos justamente que haja esse diálogo franco, esse diálogo assertivo. Não fique angustiado, achando que você não está cumprindo o seu papel, muito pelo contrário. O fato de você estar ali, você já está trazendo muita segurança ao procedimento e ao seu cliente. Isso é muito importante ser dito. Então, o nosso maior desafio, gente, enquanto advogado atuante em mediação e conciliação, é que nós, advogados, somos parciais por natureza. Não existe atuar do advogado sem ser parcial. Aonde eu estiver, eu serei parcial. Por quê? O meu papel é defender o interesse e o direito do meu cliente, que está me contratando para isso. Então, o atuar do advogado, em qualquer ambiente, sempre será parcial. Então, o nosso desafio é justamente criar essa habilidade de atuar de forma parcial em um ambiente onde se busca o consenso. E como é que eu consigo isso? Eu consigo isso mudando a minha chavinha, o mindset, pensando o seguinte, que para meu cliente vencer, para que meu cliente atinja o objetivo dele, eu não preciso fazer com que o outro seja destruído. A vitória do meu cliente não está atrelada, literalmente, à derrota da outra parte. Eu preciso entender o querer do meu cliente, o interesse do meu cliente com criatividade. Eu preciso entender que podem existir vários caminhos para eu atingir o êxito para o meu cliente. E nem sempre o caminho deve ser o caminho da litigância, da beligerância. Nós somos contratados para resolver os conflitos e não para brigar, litigar. Se for preciso, nós temos a judicialização para isso. Mas até na judicialização, nós estamos atrelados ao princípio da cooperação, lá no artigo 3º, se não me engano, do CPC, que trata da cooperação entre as partes. A busca pelo consenso a todo instante dentro do processo, em qualquer instância.
Então, o grande desafio é esse, é a gente entender que o nosso atuar sempre é parcial, sempre. Isso não deve nos angustiar, mas nós precisamos compreender que naquele ambiente de busca pelo consenso, a parcialidade, ela não pode ser beligerante, litigiosa, de forma a causar prejuízos e não se importar com o atendimento do direito do outro. É isso. Eu acho que eu estou no meu tempo certinho. Tenho mais 5 minutos. E eu poderia dizer também a vocês que a advocacia na mediação, ela é uma prática já antiga, né? Quando nós sentamos para fazer acordos, né? Quando nós sentamos para tentar compor resultados, nós já praticamos essa busca pelo consenso. O que a gente precisa compreender é justamente essa visão de colaboração, essa visão de que nós estamos vivenciando aquele conflito, que nós estamos contratados para defender os interesses dos nossos clientes, mas sem precisar destruir o outro, sem precisar ver o outro efetivamente abatido, né? Não é uma guerra. Nosso painel fala sobre diálogos para superar a cultura do litígio. Nós precisamos entender isso. Nós podemos e devemos estimular, sempre que possível, a resolução autocompositiva e pacificadora dos conflitos. Atuando como mediadora, eu já participei de sessões onde eu vi colegas advogados pedirem desculpas um para o outro durante a sessão de mediação, sob a alegação de terem percebido que pesaram na caneta, pesaram nos argumentos. E eles perceberam naquela sessão, naquela negociação facilitada, que é a mediação, é uma negociação facilitada, que aquele peso das palavras, que aquele peso escrito estava prejudicando um resultado positivo para ambas as partes. Foi muito emocionante. Eu estava com outra colega, era uma mediação e tinha comediação. E foi muito emocionante ver aquele profissional perceber a força do diálogo e o peso que as palavras possuem, o quanto essas palavras danosas, elas podem prejudicar um resultado positivo. Já presenciei também advogados que perderam a oportunidade de realizar grandes avanços dentro do processo, porque não percebem que a mediação também existe para resolver conflitos de forma parcial. Eu não preciso resolver todo o conflito, mas se eu já consigo resolver alguma parte daquele conflito, eu continuo aquele processo de uma forma mais leve. Então, a gente precisa aproveitar essas oportunidades que nós temos de resolver os conflitos, principalmente nessa situação em que nós estamos vivendo com as portas do judiciário fisicamente fechadas para nós, operadores do direito. É isso, gente. Deixo aqui esse desafio para que a gente possa cada vez mais criar habilidades de atuarmos de forma parcial nos ambientes de busca pelo consenso. Obrigado pelas ilustres palavras, doutora Mônica. Foi brilhante ao dizer que a mediação é um consenso mútuo das partes de buscar um acordo, um diálogo. Todas as partes têm que estar colaborando para que aquela mediação se torne um sucesso, que as partes cheguem ao acordo ao que elas nos interessam, né, que é a resolução do litígio. Vou passar a palavra aqui para a segunda palestrante, doutora Lúcia Rosas, com o tema Práticas Colaborativas, Percursos Iniciais. Doutora Lúcia Rosa, colaboradora e mediadora extrajudicial, professora, doutora e mestre em família da UXAL, presidente da Comissão de Práticas Colaborativas Extrajudiciais da OAB, mentora, coordena a pós em gestão de conflitos e mediação UXAL, fundadora da Interlege de Mediação. Com a palavra, doutora Lúcia. Boa tarde.
a todos. Inicialmente, quero agradecer a doutora Sara, na pessoa... na verdade, ela está aqui com a gente, foi um prazer imenso receber esse convite e agradecer pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui falando de algo que a todas nós é comum, que são formas da gente falar com o outro em relação a um conflito, em relação a uma situação de dor, de forma mais, digamos, sensível e mais humanizada. Então, quero parabenizar mais uma vez a doutora Sara e a Jovem Advocacia da OAB Bahia por essa iniciativa, por esse evento de grande importância para o jovem advogado e para todos os advogados. Os temas que foram trazidos aqui são extremamente relevantes, atuais e de grande importância para a gente pensar a advocacia de uma maneira geral. Então, eu estou aqui fazendo parte desse painel, um painel que muito me agrada, que muito me faz feliz, porque estou ao lado de queridas colegas e amigas, e me sinto muito feliz de estar falando com o jovem advogado, porque a minha fala, quer dizer, a proposta do meu tema foi de falar sobre práticas colaborativas e dos percursos iniciais nas práticas colaborativas. E de antemão eu já falo o seguinte: vocês, jovens advogados, são felizardos. Por que felizardos? Porque vocês têm agora um leque, um cardápio, uma imensidão de técnicas, métodos, ferramentas para modelar a sua prática profissional. Vocês têm à disposição de vocês, e esse painel é mais, digamos assim, uma prova disso, né? Que nós estamos aqui falando de temas que são importantes dentro dessa conjuntura de mudança de paradigmática, que é tratar do conflito sobre uma outra perspectiva. Então, falar de percursos iniciais assim, uma coisa que tem tudo a ver com o que está acontecendo com a advocacia hoje. Por quê? Porque vocês podem começar, e mesmo os que já começaram podem recomeçar. Mesmo os que já estão dentro de uma advocacia mais tradicional, eles podem recomeçar, remodelar, fazer uma alteração, um ajuste em relação ao que estão fazendo ou vem fazendo até agora, né? Por que isso? Porque a gente precisa entender que não é somente o cliente que precisa estar satisfeito, mas sim o próprio advogado, o próprio profissional. Então, nós somos o núcleo do que fazemos, nós somos o resultado do que queremos, do que escolhemos para a gente dentro da universidade. Então, somos nós que temos que avançar nesse sentido para que, de fato, a gente exerça com plenitude o que a gente se propõe. A gente exerça da melhor forma possível, que vocês tragam o que há de melhor de vocês para dentro da prática da advocacia, com todo o arrojo que vocês têm, com toda a criatividade que vocês têm. Então, esse painel, na verdade, ele é um convite ao novo. Ele é um convite à ousadia, à coragem. Ele é um convite para que o jovem advogado diga o seguinte: beleza, eu aprendi na universidade, e olha que isso, gente, já está mudando, porque eu mesmo dou aula, outros colegas, todos aqui dão aula nas universidades, no curso de Direito, e a gente já está passando isso. Eu digo que eu não dou aula, digamos assim, de conteúdo apenas, mas eu tento, e vou continuar tentando, mudar o mindset do aluno de Direito, para que ele saia dali sabendo que ele tem várias alternativas e mais, junto a esse leque, ele pode construir outros leques, outras formas de fazer a advocacia dele. Então, as práticas colaborativas ou a advocacia colaborativa, ela é um método, para quem nunca ouviu falar, e mesmo para quem já ouviu falar, eu vou repetir, é um método de resolução de conflitos não adversarial, de verdade.
colaborativo, por isso práticas colaborativas. É um método não litigioso e extrajudicial, ou seja, a gente passa um pouquinho longe do judiciário. Nosso âmbito de atuação é fora dos portões do judiciário. A gente só vai lá para homologar, a gente só vai lá para, claro, ouvir o Ministério Público quando há presença de menores. Enfim, a gente sabe que a advocacia precisa garantir, né, o direito, garantir que não se faça nenhuma, não se fira nenhum direito das partes que estão ali, que nós estamos ali trabalhando. Então, o que acontece? O que são as práticas da advocacia colaborativa? Primeiro, o princípio e a mudança paradigmática é exatamente essa. Eu saio de uma cultura do litígio, da adversariedade, que a doutora Mônica falou muito bem. Para exercer a advocacia, eu não preciso ser beligerante, eu não preciso ser adversarial, destruir o outro para que eu consiga obter os resultados e satisfazer as minhas necessidades e dos meus clientes. Então, principalmente isso, é uma mudança de mentalidade, é uma ampliação da forma como eu vinha tratando o conflito, trazendo mais agora uma perspectiva de que o conflito ele é um rito de passagem, ele é um rito de passagem responsável por mudanças. Eu não posso entender, por exemplo, o trato do conflito como algo que vai gerar mais conflitos, ou que não vai resultar em mudança nenhuma. Eu não posso, por exemplo, entender que eu preciso carregar o meu cliente durante anos ao meu lado, na dependência de uma profissão, de uma atuação. Eu tenho que trazer essa pessoa de forma a que o meu trabalho se una ao seu protagonismo para que ele consiga caminhar depois dali e seguir uma vida melhor. Então, as práticas colaborativas se trata exatamente disso. É uma advocacia onde o direito dá as mãos a outros saberes, como, por exemplo, a psicologia, a sociologia, a teoria sistêmica, outros saberes e outros profissionais. Então, a gente, na verdade, não atua sozinho, o advogado não fica sozinho ali com seus prazos e com seus colegas, cada um correndo, não. A gente vai ter um diálogo com o colega, que também atua dessa forma, para que a gente olhe para o conflito junto com as partes. Ou seja, eu não trabalho contra o outro advogado ou contra a outra parte. Todos nós nos, digamos assim, unimos para que a gente possa... Gente, vocês estão me vendo? Aí deu a bateria. Peraí, só um minutinho. Para que a gente consiga, de fato, ter, por exemplo, criatividade. A gente precisa dizer o seguinte: opa, não deu certo, vai cair, a bateria vai arrear, e a gente volta. O que significa isso? Um processo flexível, criativo, onde você vai colocar toda a sua expertise, não só como um operador de direito, que eu não gosto dessa expressão, porque nós não trabalhamos com máquinas. Alô? Tá apagando aqui para mim um pouquinho. Então, assim, até a forma da gente tratar a nossa atuação, né, como advogados, operadores do direito, como se a gente estivesse diante de máquinas, e nós não estamos diante de máquinas. Então, as práticas colaborativas é exatamente isso, esse espaço dialógico, esse espaço onde os advogados, de forma conjunta, não adversarial, ele vai olhar junto com outros profissionais da área de saúde, que servirão como coaches para olhar para a parte emocional, para a forma como as pessoas reagem diante desse conflito, de um divórcio, seja lá qual for a natureza da disputa, né, a natureza da demanda. Portanto, o que eu quero dizer para vocês é que essa nova metodologia que surgiu lá na década de 70 por um advogado familiarista chamada Stu Webb, é uma prática onde o advogado diz: nós temos o controle
de todo o processo do início ao fim. Nós não delegamos, por exemplo, ao judiciário as coisas que a gente pode fazer, as decisões que os nossos clientes podem tomar junto e conjuntamente com os seus advogados. E uma coisa que é muito importante, e que até a doutora Mônica trouxe também, que é o seguinte, aqui eu não sou um mediador. O advogado não atua como um mediador. Ele, de fato, assessora o seu cliente, né? Ele realmente defende os interesses do seu cliente, mas ele tem uma grande diferença, porque isso todos os advogados fazem. Esse advogado colaborativo, ele não fecha os olhos para os interesses e as necessidades da outra parte. Ele simplesmente vai dialogar com o outro advogado, sendo bastante didática aqui, para que o outro advogado também auxilie, primeiro, na identificação das necessidades e interesses do seu cliente, consigam falar, dialogar e trazer para essa reunião, para digamos assim, essa constituição, essa equipe, o que a gente pode fazer para resolver aquelas questões, sempre atendendo os interesses, o que a gente chama de interesses reais de nossos clientes. O que muda em relação à advocacia tradicional? Muda no sentido de que as partes têm a garantia de que aqueles advogados são impedidos de ir ao judiciário. Esses advogados, eles não podem funcionar na forma litigiosa, eles não podem ir ao judiciário se aquele processo, aquelas práticas colaborativas, aquele processo colaborativo não surtiu o efeito esperado ou se não se chegar a um acordo, né, a construção de um acordo. Então, essa tranquilidade, tanto dos advogados e outros profissionais, que não poderão ser utilizados como testemunhas ou ir para o processo litigioso, dá para esse ambiente uma segurança, dá para esse ambiente uma tranquilidade para que você, de fato, canalize as suas energias para resolver da melhor forma possível os problemas ou as questões que estão ali presentes naquela demanda, naquela disputa, ok? Então, isso dá para o advogado também um controle em relação ao seu tempo de trabalho, a sua agenda de trabalho. Ele não fica preso, por exemplo. Olha que coisa maravilhosa que a gente vê desde a faculdade, as pessoas desesperadas, já estagiando, cheio de prazo, cheio de coisas, cheio de muitos processos para acompanhar. Então, a gente tem trabalho? Tem. Gasto de energia? Tem, muito. Precisa de outros conhecimentos, e vocês vão ouvir aqui a doutora Rosane e a doutora Carla, que vão trazer outros conhecimentos, outras coisas, para que os advogados, eles tenham esse repertório para que eles possam atuar de forma mais ampla, mais aprofundada em relação a essas questões. Então, para o advogado que está começando, o primeiro passo é se inteirar do que de fato são as práticas colaborativas. A gente já tem uma bibliografia já pequena, mas que é um suporte muito importante para quem está querendo, de fato, conhecer um pouco mais. E antes de tudo, né, antes de qualquer coisa, é parar e perguntar: o que eu quero para a minha vida profissional enquanto advogado? O que eu quero para a minha vida pessoal enquanto advogado? O que eu quero em relação ao que eu ofereço para os clientes, para os meus clientes, né? E o que eu quero para a realização, de uma maneira geral, da minha categoria? Porque só assim você vai poder pegar todo o repertório que nós estamos trazendo aqui nesse painel, todo o repertório que eu e minhas colegas estamos aqui com muita alegria trazendo para você. Então, nós temos no Brasil mais de 2.000, quase 2.000, na verdade, profissionais capacitados. Nós temos um instituto de capacitação, onde há uma capacitação, e apesar de não ser obrigatório, e independente disso,
vocês têm também as aulas que são dadas, os congressos que são feitos em relação a esse tema, com relação a esse tema. Então, vocês têm uma grande gama aí de informações para realmente se nutrirem de informações a respeito disso. Mas o que eu quero trazer mais importante, assim, o que eu quero trazer de preocupação para vocês é o seguinte: não se trata de uma advocacia desleixada, de uma advocacia conversa fiada, de uma advocacia que não pensa no que vai fazer. Não, é um método estruturado, com bastante, digamos assim, presença do advogado. O advogado, ele, de fato, ele toma o controle desse processo. Tá? Então, junto com outros profissionais. E, gente, a coisa mais difícil é exatamente, como Mônica trouxe a orquestra, é exatamente todos os instrumentos estarem afinados para que o grande baile, para que a grande orquestra se apresente. Então, é uma coisa difícil que vai requerer do jovem advogado algumas habilidades e algumas competências. Então, habilidades em comunicação, em negociação, é de extrema importância para o advogado que queira trabalhar com as práticas colaborativas. Porque a negociação, ou negociar, todos nós sabemos, os advogados, eles sabem e precisam da negociação, mas a gente tem que entender que são conhecimentos que estão aí formatados, né, estruturados, com um aporte teórico bastante significativo para que vocês, de fato, façam uma negociação mais eficaz, mais eficiente e produtiva. Então, não é uma qualquer negociação. E a comunicação, já que numa advocacia tradicional, as informações, elas são restritas a cada advogado com o seu cliente. No processo colaborativo, as informações, elas são utilizadas para conectar, para dar o suporte suficiente para que as partes tomem as melhores decisões e cheguem às melhores soluções. Eu não sei quanto tempo eu tenho, porque eu não estou vendo agora que eu falei, Tiago, eu tenho 1 minuto, né? Já acabou? Não sei, Tiago, eu não consigo ainda ler. Eu vou fazer, eu juro por Deus, 1 minuto. Beleza, agora sim. Tá bom, agora sim. Então, nesse 1 minuto, o que eu quero dizer para vocês é que o caminho, o primeiro passo, né, porque o caminho, ele é um caminho bastante, eu diria, aprofundado, mas o primeiro passo é você se perguntar: o que é que me levou a fazer vestibular para o curso? Eu falei isso na Conferência das Mulheres, falo agora também. O que é que me levou à faculdade de Direito? Qual foi o impulso, a motivação que me fez dizer: eu vou cuidar das pessoas, eu vou cuidar dos interesses das pessoas? Então, respondendo a isso, você vai chegar na segunda pergunta: como eu posso fazer isso da melhor forma possível? Como eu posso colher uma flor sem estragar o jardim? É exatamente isso. Esse é o meu convite que eu estou fazendo para vocês todos, que queiram se iniciar nesse percurso maravilhoso das práticas colaborativas. Então, sejam muito bem-vindos a essa nova forma de advogar, que é bastante prazerosa e bastante, digamos assim, realizadora. Obrigada. Obrigado, doutora Lúcia, com a brilhante palestra, né, de práticas colaborativas, onde, para que a orquestra, como ela mesmo disse, funcione, as partes, seja ele advogado, psicólogo, assistente social, advogado, o próprio mediador, tem que colaborar para aquela sinfonia, para aquela prática, aquela mediação se ocorra da melhor forma possível, né? Que a solução do litígio como um todo. Vou passar a palavra agora para a terceira palestrante, doutora Carla Menezes, cujo tema é a eficiência da prática sistêmica para a autonomia e protagonismo da advocacia. Advogada, mediadora privada e consteladora, coordenadora e professora do Grupo de Estudos e Vivência Sistemática da ESA Bahia, presidente da Comissão Estadual de Direito Sistêmico da OAB Bahia, é sócia do escritório Carla Menezes Advocacia Integrada e atua em Direito Empresarial,
e das famílias de sucessões, professor e palestrante nos temas constelações familiares e resolução de conflitos, constelações familiares e direito sistêmico na prática advocatícia e direito sistêmico como recurso para a efetivação do sistema multiforme de acesso à justiça. Com a palavra, a doutora Carla. Obrigada, Tiago. Boa tarde a todas, já que esse é um painel de palestrantes mulheres. Obrigada a todas e todos que nos ouvem. Uma bela tarde de sexta-feira ensolarada. Eu já sinto gosto de sextou, talvez vocês também. E o tema que me traz aqui é um tema que palpita para mim, motivo de um trabalho que vem sendo desenvolvido dentro da UAB, inicialmente através da Escola de Advocacia, dentro da linha da prática sistêmica. Eu vou abrir mão de todas as reverências e homenagens mais do que merecidas ao corpo diretivo da Jovem Advocacia, porque eu me sentindo jovem, retribuo todas as reverências no prazer de estar aqui nesse painel, coroa que já sou, com muita honra, mas partilhando da experiência de compartilhar conhecimento com uma turma admirável que chega balançando as estruturas das tradições, não somente dentro da instituição AB Bahia, mas também dentro do cenário da advocacia baiana e, ouso dizer, da advocacia brasileira. Então, o meu sentimento é de gratidão e de alegria. Portanto, recebam a minha gratidão e a minha alegria em forma de uma justa homenagem a Sarinha, a Hermes, e nos nomes de Sarinha e de Hermes eu agradeço a todo o corpo diretivo da UAB Bahia, da ESA Bahia e também da CAAB, onde as constelações já chegaram para ajudar os nossos colegas, e isso me deixa muito, muito satisfeita. Vamos lá, estou aqui com 3 grandes colegas, cada um a seu modo e dentro do seu lugar, desenvolvendo um trabalho pioneiro na UAB Bahia. Na verdade, Rosane faz isso há muito tempo já no cenário nacional. Ela é a nossa ancestral aqui dentro, no tema dos métodos até então chamados alternativos de resolução de conflitos e, em seguida, adequados de resolução de conflitos, e eu já chamo os métodos que são temas das nossas palestras aqui, de métodos integrados de resolução de conflito. Então, nada mais natural que chamar dessa maneira, porque as constelações chegaram à minha vida e à minha prática profissional e selaram a minha compreensão a respeito da possível, harmoniosa integração de todas essas linhas de pensamento, de teorias e práticas que torna a minha advocacia mais eficiente, porque é isso que me interessa. Tanto que, quando fui indagada a respeito de qual tema gostaria de compartilhar com vocês hoje, construindo essa linha de raciocínio junto com Sarinha, chegamos à conclusão que o interessante, o atraente seria a eficiência da prática sistêmica para a autonomia e o protagonismo da advocacia. E claro que essas palavras, elas são quase um call to action, né? Elas provocam imediatamente a nossa ação, nos tiram do pensamento e da reflexão apenas contemplativa e fazem com que nós nos movimentemos para algo que seja de fato palpável e verificável, inclusive estatisticamente, porque assim que a gente constrói resultados, demonstra para os outros a eficiência de algo. E justamente porque eu pude experimentar na minha própria prática advocatícia os resultados que as constelações me trouxeram, inclusive compartilhando dentro da comissão de mediação, da qual fui membro com muito orgulho e aprendi com Rosane a me tornar uma líder, e foi por essa razão, então, que eu pude ter força para apresentar um projeto de criação da Comissão de Direito Sistêmico. Então, esse é o típico case de que a gente aprende uns com os outros, respeita quem vem antes e ousa fazer o que pulsa o nosso coração. E isso me faz concluir que nada mais natural é a escolha desse tema, porque o que vocês fazem como Jovem Advocacia é transgredir. E transgredir não é praticar crimes, é apenas autorizar-se a pensar um pouco diferente, legitimar-se nesse pensamento respeitoso, construído de forma calma,
e consistente e colocar isso no mundo. Então, um congresso como esse é a prova cabal da transgressão da jovem advocacia em ousar fazer diferente, ir para as redes sociais e publicizar os talentos e demonstrar, por exemplo, agora que isso não é uma prática ética, ao contrário, é apenas o novo, que, claro que sendo novo, traz uma espécie de um arestamento e um pequeno incômodo ao que já está posto. E é isso que nós estamos fazendo, de alguma maneira, causando incômodos suaves nas estruturas e nas formas de realizar a advocacia até então que nos foram ensinadas. Portanto, eu vou falar rapidamente sobre para que servem as constelações. Vou usar, fazer aqui sínteses de um assunto que ainda é novo, que ainda não tem definições e, pelo amor de Deus, não se arvore a definir o que é novo, porque isso engessa a expansão do conhecimento e o nosso processo mental de criação de conteúdos que são úteis para as soluções dos problemas, tá? E aí, imediatamente, eu quero me reportar à circunstância de que as constelações, elas são já legitimadas dentro do Poder Judiciário como uma prática integrativa de resolução de conflitos, porque já existe uma lei em andamento, na verdade, um projeto de lei de número 9777, em tramitação no Congresso Nacional, para a inserção da prática de constelações. Talvez, se os meus anseios estiverem corretos, as minhas ideações, junto do corpo do artigo 3º do Código de Processo Civil, que contempla as práticas que aqui tratamos como caminhos para a resolução de conflitos e caminhos de pacificação social. Se vocês forem ao artigo 3º do Código de Processo Civil, verão ali a disposição a respeito de conciliação, mediação, arbitragem. As práticas colaborativas estão a caminho, né? Basta que alguém, né, Lucinha, tenha a ideia de bater lá na porta de um dos nossos representantes, dos nossos congressistas e dizer, por favor, você pode abraçar essa causa, por gentileza? Porque aqui nesse ambiente jurídico convém lembrar que o processo legislativo, ele obedece a regras que estão construídas dentro do corpo das nossas leis. Então, qualquer um de nós pode procurar ali um representante legislativo, até aqui mesmo na Câmara de Salvador, e propor, quer emplacar um projeto aí para implantar mediação nas escolas? Quer emplacar um projeto para para poder inserir constelações nas comunidades carentes? Bom, criatividade, eu não preciso falar para um grupo de jovens, né, como vocês. Esse público carece de brainstorm aqui por alguém mais velho. O fato é que, sendo as constelações já praticadas em em quase a maioria dos estados da Federação Brasileira, isso leva a crer, eu respondi essa pergunta ontem para um jornalista, imaginem, meninas, que o judiciário já recepcionou as constelações. Mas, Carla, nós não temos lei. Sim, nós estudamos direito consuetudinário. Nós somos aqui coroas, mas nós precisamos estudar sempre e todo o tempo. Então, nós estudamos na faculdade sobre direito consuetudinário e também estudamos sobre direito positivado. Então, eu posso dizer que as constelações, elas estão nesse campo do direito consuetudinário e assim também o direito sistêmico, porque embora ainda não haja uma lei específica, como já há para a mediação, já há para a arbitragem, a conciliação nem vou discutir, porque isso já está bastante claro para todos. Daqui a pouco nós podemos ter a lei que vai tratar sobre as constelações, uma lei que vai tratar sobre as práticas colaborativas e tantas outras situações que surgirem a partir de nosso relacionamento social enquanto comunidade, pelas nossas demandas e as nossas relações enquanto pessoas com bens, pessoas com outras pessoas e seus negócios, que são as empresas, mas tudo a partir desse mínimo que é o interrelacionamento humano. Hoje são 125 comissões de direito sistêmico no Brasil. A comissão de número 125, ela surgiu agora, recebemos a notícia da publicação da portaria, no Rio de Janeiro, numa cidade próxima à capital. Ela foi criada, a portaria foi assinada no dia 20 de maio de 2021, e isso muito nos alegra, porque isso claramente que a advocacia anseia por autonomia e protagonismo.
E vale dizer que essa autonomia, no meu modo de pensar, ela não aniquila o trabalho necessário do Poder Judiciário instituído, porque um juiz tem força de coerção nas suas decisões, tem poder de polícia. E isso é necessário para o regramento e para o cumprimento das regras de conduta dentro de um corpo social, ou seja, dentro da nossa comunidade. O que é importante é começar a entender que a única porta que seria através do processo judicial típico para a obtenção de uma solução, ela já se revelou demais para a quantidade de conflitos que nós somos capazes de gerar como comunidade. Então, me parece que para 1.200.000, acho que é esse o número mais recente, de advogados, 50% mais de advogadas, 14 mil e poucos juízes atuantes em todo o Brasil. Fiquei espantada com esse número. Até hoje eu estou desconfiada que esse número está errado, mas eu checo, que aparece lá no site Justiça em Números, né? Num link Justiça em Números dentro do CNJ, que realmente essa é a realidade. Então, imaginem, 1.200.000 advogados querendo trabalhar e realizar essa vocação, como referiu Lúcia, de ajudar pessoas a resolverem seus problemas, numa porta estreita representada pela decisão de cerca de 14 mil e poucos magistrados. Essa conta não vai fechar nunca. Então, o que é que eu quero trazer aqui é dentro do universo de constelações e direito sistêmico, na lógica de ação concreta para resultados que nos interessam como advogados, que precisamos de resultados para ficarmos felizes, termos a recompensa intelectual, financeira, emocional pelo trabalho realizado para essas pessoas que nos procuram e também nos tornarmos conscientes da força que representamos dentro do sistema judiciário brasileiro e levantarmos a cabeça para recuperarmos a dignidade da beleza de nossa profissão. Eu sou uma romântica, só que eu sou idealista de pé no chão, bem plantados no chão para buscar quais são as ferramentas, quais são os recursos que eu posso. Hoje, eu estou no escritório, aqui no meu escritório, para eu ter resultados, para eu ter um resultado que deixe o meu cliente satisfeito, ele traga mais 5 clientes no mínimo, que eu possa receber o resultado financeiro, emocional, intelectual do meu trabalho desempenhado com dedicação. Porque senão eu fico infeliz, e aí eu carrego todo mundo junto com a minha infelicidade. E aí eu transmito a minha infelicidade e a gente já sabe no que é que dá um monte de infelizes juntos. De maneira que o direito sistêmico, então, ele não pode se afastar das constelações. Eu tenho falado isso em algumas palestras. Vejo algumas pessoas já interessadas em esquecer das constelações. Eu ouso dizer aqui em público, para uma plateia grande, que eu sei que são muitos advogados inscritos e me ouvindo, não existe a possibilidade de sustentar o direito sistêmico com longevidade se não houver respeito e honraria ao processo das constelações, porque são as constelações que demonstram inequivocamente a nossa interconexão. E para que nós tenhamos coragem de romper os muros dos nossos egos e vaidades que impedem a do princípio da cooperação, que está lá também no artigo 6º, salvo engano, ou 5º, não lembro agora, do Código de Processo Civil, que é princípio constitucional, porque a cooperação, ela passa, sim, pela advocacia, porque está lá escrito no artigo 133, que nós somos indispensáveis à administração da justiça. De maneira que, se nós somos indispensáveis, como podemos nos comportar de forma frágil, submissa, à mercê de uma porta que ainda é muito estreita para a nossa atuação profissional? Então, o meu convite, agora, já partindo para o encerramento, eu gostaria de tentar compartilhar uma tela, não sei se eu vou acertar, eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Tiago, peço a você 1 minuto, você já mostrou para mim o seu cartaz de 5 minutos há 2 minutos atrás, então eu tenho 3 ainda. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver aqui se eu consigo pescar. Se eu não conseguir, vou fazer melhor. Vou fazer o seguinte, não vou perder tempo, não. Senão também posso prejudicar a Rosane, que vai fechar o painel. É isso ou eu fecho o painel?
Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Movam-se. Vocês são a turma do Instagram e a turma das mídias sociais. Desde 2018, eu coordeno um projeto dentro da ESA, que é um grupo de estudos e vivências sistêmicas. As inscrições para o segundo semestre vão ser abertas a partir da última aula, que vai ser dia 30 de junho. Ontem, a pedidos, liberei a abertura de inscrições novamente a público para, nessa aula de 30 de junho, fazer uma demonstração de uma chamada constelação judicial, que ganhou esse nome apenas porque é constelação familiar clássica, aplicada dentro de um processo judicial para que a gente possa demonstrar com clareza o que é o conflito social, ou a lide sociológica dentro de um processo judicial, porque é isso que a gente tem, a gente aprende isso na mediação. Então, mexam-se para que vocês possam ter direito à vaga, liguem para a ESA, mandem a mensagem, se inscrevam, porque essa aula do dia 30 de junho vai ser uma aula aberta e eu vou adorar fazer para uma montanha de gente. E, em seguida, se quiserem, se interessem também para conhecer os trabalhos da Comissão de Direito Sistêmico, que já existe desde 2019, e também, se quiserem, eu faço agora, recentemente comecei um projeto de uma aula no Instagram, aberta lá também, comecei essa experiência, de um dos livros que é um dos meus livros favoritos a respeito desse tema, e eu não ganho um royalty do livro, devia ganhar, que é esse aqui, ó. Esse livro é um prazer de ser lido. Então, vou fazer a propagandinha dele. Todas as quartas-feiras, ao meio-dia, lá no meu Instagram, eu estou falando sobre esse tema que é palpitante, onde a gente vai falar de ciência do direito, direito sistêmico na ciência e constelações como ciência dos relacionamentos. E eu acho que é só. Muito obrigada, mais uma vez, estou muito feliz de estar nesse painel, esses temas terem espaço nos congressos da nossa OAB. Um beijo a todos. Ró, é com você, meu amor. O bastão de fala é todo seu. Obrigado, doutora Carla, pela ilustre palestra. Vou passar agora a palavra para a nossa doutora palestrante Rosana Fagundes, cujo tema é mediação como forma de mudança de cultura dos litígios, advogada e mediadora de conflitos pela INAMA São Paulo e Columbia New York, CEO da Duo Mediar Consultoria e Treinamentos em Gestão de Conflitos, presidente do Instituto Resolute de Gestão de Conflitos na área de Engenharia e Condominiais, presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Bahia, presidente da Câmara de Mediação da OAB Bahia, membro do quadro de mediadores do Centro de Mediação da CANT CCBB em São Paulo. Com a palavra, a doutora Rosana. Boa tarde, estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. Queria cumprimentar, nossas colegas, amigas, parceiras que estão presentes aqui nesse painel, que é uma grande alegria compartilhar com vocês mais uma vez, interligadas aqui, falando sobre esses temas que a gente tanto gosta e que a gente tanto se dedica. Agradecer o convite da OAB Jovem, em nome da presidente Sara, doutor Hermes, toda a diretoria da OAB, por esse incentivo aos métodos autocompositivos, à mediação, de modo particular, ao nosso presidente, nossa vice-presidente, que tanto apoiam todos os eventos, todas as vezes que a gente tem fala, e dão essa abertura para a gente trazer esse conhecimento que não é novo, mas é novo ao mesmo tempo. Então, eu queria começar falando, assim, minhas colegas, minhas amigas aqui já falaram bastante sobre o papel do advogado, Mônica falou brilhantemente, Lúcia também trouxe essa questão das práticas colaborativas, que é tão importante, que está sendo implementado, e Carla, que também é uma pioneira, com a questão do direito sistêmico, com as constelações, que são temas super relevantes e que estão interligados. Porque quando a gente fala e propõe essas mudanças, a gente não está falando de um método, nós estamos falando de uma mudança de cultura. Por isso, até que o meu tema, o tema que eu escolhi foi justamente falar da mediação, nessa mudança de cultura de litígio.
Então, a proposta, na verdade, é muito mais ampla do que incluir um método na sua prática profissional. Como bem Lúcia falou, né, os jovens advogados, eles têm o privilégio de estar tendo esse conhecimento, né, cedo na carreira, né, dentro ainda da universidade, eles estarem podendo conhecer os métodos, conhecer as diversas formas de resolução de conflito, de refletirem sobre conflito. Então, assim, é um privilégio realmente. O que também não quer dizer que nós, que somos, né, vamos dizer, da velha guarda, ou que começamos, né, um pouco antes, a gente também não possa se atualizar, não possa criar mudança, gerar mudança na nossa forma de pensar, na nossa forma de atuar, na nossa forma de nos relacionarmos, né? Porque somos seres em evolução sempre, né? Tanto profissional como pessoal. Então, assim, eu queria trazer um pouco essa questão dessa cultura, né, de litígio, que é uma cultura onde a gente cresce de um modo dual, né, do perde-ganha, da culpabilização do outro, de arranjar sempre um bode expiatório para um problema do qual somos corresponsáveis pela construção. Então, falar de mediação, falar dos métodos autocompositivos, significa falar de cidadania, significa falar de pertencimento e protagonismo e amadurecimento do nosso papel enquanto agente de mudança de realidade e enquanto agente de busca da solução que é mais adequada. Então, é interessante a gente trazer um pouco, a gente tem 5 anos, né, da lei de mediação para cá, demorou 18 para virar lei, com um projeto de lei. Então, assim, e eu comecei a trabalhar com mediação quando nem era projeto de lei. Então, as pessoas diziam assim, a gente ainda falta muito caminhar. Não, a gente já caminhou muito. Muitas coisas se abriram, muitas coisas foram realizadas. Hoje a gente fala de estatística de projetos de mediação. Antes a gente ficava no teórico apenas, né? Hoje nós temos uma ampliação de atuação da mediação. Temos muito a fazer? Temos sim. A mediação, e eu queria trazer um pouco esse conceito, assim, essa lei de mediação, né, 3.140 de 2015, ela veio, na verdade, consolidar, né, o sistema de autocomposição estabelecido desde a Resolução 125. Mas é interessante a gente fazer um paralelo, porque, assim, a forma como a mediação, por exemplo, foi implementada nos Estados Unidos, né, que foi pela Common Law, ela chegou nos Estados Unidos por uma mudança cultural, bem diferente da forma como ela foi implementada aqui no Brasil, né? Porque ela veio pelo Brasil pela Civil Law. Então, se ela veio através do Poder Judiciário, tanto é que a mediação ela acaba sendo muito mais conhecida como mediação judicial do que como mediação extrajudicial. Então, nosso desafio aqui ainda é muito maior, porque lá houve o envolvimento dos escritórios de advocacia, houve o envolvimento da sociedade, houve o envolvimento do governo na implementação da mediação. Aqui não. Então, a gente está fazendo um movimento inverso. Então, veio pela lei e agora a gente está criando a cultura, que é um desafio grande. Então, assim, eu convido os advogados a abraçar esse protagonismo, porque a justiça pertence a todos nós. O judiciário é uma das formas de resolução dos conflitos, mas a justiça está em nossas mãos. Nós temos a possibilidade de escolha de que forma mudar, resolver, criar, junto com os clientes. Os próprios escritórios de advocacia estão começando a implementar e a se dar conta de que eles têm esse poder nas mãos. Eles têm essa possibilidade que pode ser oferecida à sociedade. E justamente o advogado sair para um papel muito mais ativo, muito mais protagonista, muito mais de colaborador, de corresponsável
transformação da sociedade que ele tanto quer ver modificada, né? A gente vê sempre essa fala, esse desejo, mas a gente precisa se sentir pertencente a esse movimento, né? Então, assim, de lá para cá, desses 5 anos da lei de mediação para cá, a gente já viu grandes progressos. E o que é que a gente precisa ver mais fortalecido? Por exemplo, a inclusão das cláusulas de mediação dentro dos contratos. Então, isso é algo que nós ainda falamos e que já poderia estar sendo bem mais praticado, né? Então, assim, a partir do momento em que a sociedade, que as empresas, que os órgãos públicos começarem a incluir na sua prática jurídica a inclusão dessas cláusulas, isso vai se tornar, vamos dizer assim, corriqueiro, vai se tornar uma cultura, buscar o consenso, buscar o diálogo antes de judicializar. Então, assim, por isso que quando a gente falava de métodos alternativos, né, lá atrás, e as pessoas diziam, isso é algo, né, do holístico, depois acabou se implementando, né, um pouco mais a cultura e tratamos de métodos adequados, porque é muito mais adequado você resolver no consenso do que no litígio. Então, Carla agora que traz essa nomenclatura do integrado, né, que é isso mesmo, são métodos integrados, não existem, eles estão correlacionados, inclusive diante de um conflito você pode utilizar de diversos métodos, num mesmo conflito, dependendo dos objetos que estejam sendo tratados neste conflito. Então, além das cláusulas, né, Mediarb, a questão de uma capacitação, de uma procura maior por informação, por capacitação, porque não adianta o cliente saber disso, o advogado não ter conhecimento sobre os métodos e sobre o direito sistêmico e sobre, né, os juízes também não saberem. Então, assim, todos precisam estar informados do que se trata, todos precisam buscar o conhecimento do que é esse novo direito, do que é esse novo advogar, do que é essa nova forma de buscar justiça, né, de fazer justiça. A questão da advocacia, a própria OAB, na resolução 196 de 2020, que é recente, né, ela reconhece não acredito, Tiago, não. Então, já reconhece a função do mediador, do árbitro, enfim, né? Então, a advocacia é uma tendência a se abrir cada vez mais, a incluir na própria tabela da OAB a remuneração dos mediadores, né, dos árbitros, e, enfim, cada vez está mais aberta. A questão das câmaras, de ampliarem-se, né, a abertura de câmaras que ofereçam serviços de qualidade com profissionais na área privada também, porque a gente precisa desenvolver também a mediação na esfera privada, a mediação extrajudicial, a fim de que, mesmo sendo procurado o advogado, ele nem precise judicializar até para fazer uma mediação dentro do judiciário. Ele pode muito bem fazer através de uma câmara, através de um mediador ad hoc, de uma forma premente, né, no conflito. Inclusive eu que atuo muito com mediação, às vezes vinda do judicial, posso dizer a vocês que com a minha experiência, quando você recebe um caso que ele está começando, que ele está ainda num conflito inicial, as ferramentas que nós dispomos, elas podem ser muito melhor utilizadas e as partes estão de uma forma muito menos ainda contaminada, né, no sentido da escalada do conflito, do que quando a gente pega casos que já estão judicializados e que tem 4, 5, 6 anos dentro do judiciário e que vem às vezes para mediação. É passível de mediação, sim, mas o quanto antes esse caso for tratado, esse conflito for tratado, melhor o campo de atuação para a mediação. Com todas essas inovações, né, da mediação online, dos métodos podendo ser vamos dizer assim, dessas novas tecnologias, da inteligência artificial, então a gente está indo para um mundo
onde as ferramentas serão muitas, as ferramentas tecnológicas cada vez maiores, melhores, mas a gente precisa acompanhar isso, trazendo o nosso humano. A gente precisa trazer a nossa vontade de transformar a nossa sociedade, as nossas relações em relações mais pacificadas. A gente precisa trazer esse humano para que ele acompanhe. Não adianta a gente falar de inteligência artificial se a gente não tiver uma inteligência sentimental, uma inteligência de alma. Então, a gente precisa falar de inteligência de alma, porque todos somos afetados pelas dores dos conflitos, pelas dores da alma de quem a gente cuida. E se a gente escolhe cuidar do outro, seja como advogado, seja como mediador, enfim, quem escolhe cuidar do outro vai estar tratando de dores humanas e vai estar tratando de alma. Então, o convite que eu faço é que conheçam dos métodos, conheçam desses temas da autocomposição e se perguntem, né? Assim, o que é que eu quero fazer de diferente? O que é que eu quero fazer de diferente daqui para frente? Que tipo de profissional eu quero ser e contribuir para mudar, né, o mundo que está aí, a justiça, para mudar essa realidade do litígio e, de fato, a gente construir uma sociedade e uma cultura onde o diálogo sempre prevaleça. É esse o meu recado. Qualquer coisa, procure a gente na comissão de mediação, vai ser um prazer recebê-los lá. Quem tiver interesse no tema, estou à disposição no Instagram, nos meus contatos aí de WhatsApp. Então, assim, é sempre uma alegria falar desse tema. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por esse tema, dediquei minha vida inteira a isso e estou aqui à disposição, agradecendo aí muito estar compartilhando aí com essas queridas amigas de jornada. Um beijo, obrigada, Tiago, obrigada, OAB. Obrigado, doutora. Um beijo. Para o protocolo aqui rapidinho, para informar que não tive a sorte no período do estudantil, né, de participar do estágio de mediação de conflitos ali no GECRIM, Largo do Tanque. Como é significante e importante a mediação, uma ação de litígio. Às vezes o requerente e o requerido só querem entender que o que está acontecendo ou o que aconteceu, ou então a simples mera palavra de desculpa. E muitas vezes não é nem o valor da pecúnia, sim aquela desculpa, porque muitas vezes na mediação e conciliação as partes se conhecem. São amigos de infância, vizinhos, companheiros que já foram cônjuges e tudo mais. Sim, nós advogados vamos agradecer esse potencial envolvido na resolução de conflitos. A doutora Carla deu uma adendo muito boa, que é buscar a atuação nas câmaras de vereadores através da comissão permanente participativa para a mediação nas escolas. Obrigado a todos os palestrantes e a todos os participantes desse importante tema para a advocacia atual e atual contemporânea na nossa sociedade. A todos, uma boa noite. Obrigada, Tiago, pela sua condução, com maestria, para harmonizar as nossas falas. Muito bom, fiquei muito contente. Prazer estar com todos. Até breve. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau. queridas. Tchauzinho, Um beijo. gente. Obrigada, Tiago. Obrigada, Sarinha. Obrigada. Tchau, tchau, Lu. Obrigada. Tchau, Moniquinha. Tchau, Carla. Tchau, Excelente final de Thiago. semana para todos. Para vocês também, queridas. Obrigado a todos pela ilustre palestra, todas as mulheres. Obrigada. Nessa mediação aqui, como é mediar em Salvador.